Seja bem-vindo a mais um vídeo da sequência de vídeos de Elixir e hoje vamos falar de tuplas. As tuplas é uma característica interessante da linguagem de programação do Elixir e com ela conseguimos melhorar a leiturabilidade do nosso código, deixar mais elegante e mais apto ao fazer o pattern matching, que é um tema que vamos estudar um pouco mais para frente. Sobre as tuplas, precisamos saber que elas são parecidas com as listas. No entanto, as tuplas elas têm o tamanho definido e por isso são armazenadas de maneira inteira, contínua, na memória. Então é armazenado o bloco de informação dentro da memória. Isso faz com que essa informação ela seja resgatada de maneira mais rápida. Então uma tupla ela é escrita da seguinte forma: abre chaves, ok, mensagem de sucesso, fechar. Pronto, isso aqui é uma tupla. Ela é semelhante a uma lista. Eu consigo armazenar qualquer tipo de informação dentro de uma tupla. Aqui eu armazenei um atom como primeiro elemento e como segundo elemento eu armazenei uma string, no caso uma mensagem de sucesso. Então a tupla ela vai ser muito utilizada nesse caso, em que eu tenho uma mensagem, ou seja, o retorno de uma função, de uma operação, ela vai retornar um OK e uma mensagem de resultado, ou um erro e uma mensagem de erro. Isso aqui é um exemplo clássico da utilização das tuplas dentro do Elixir. Então, OK, uma mensagem de sucesso e erro, uma mensagem de erro. Claro, isso é um exemplo, mas tuplas elas são compreendidas entre chaves e tem lá os seus elementos lá dentro. Pode ter qualquer tamanho, mas quanto maior o tamanho dessa tupla, lembre-se que essa informação ela é salva de uma maneira contínua na memória. Então, uma tupla pode ter mais elementos, pode ter números, pode ter texto, como eu demonstrei, e pode ter qualquer outro tipo de elemento aqui numa tupla. Um número real, um número inteiro, um átomo, uma string e uma cadeia de caracteres. Isso aqui é uma tupla. Lá na lista a gente tem uma função que retorna o primeiro elemento, que é o HD, e o resto da lista que é o TL, que é o tail, Aqui na tupla isso não acontece. No entanto, a gente tem funções, ou melhor, uma função que retorna ou resgata o elemento em determinada posição. Por exemplo, eu vou colocar essa tupla dentro de uma variável, como já demonstrei em vídeos anteriores, chamar de tupla. Eu vou criar essa mesma tupla aqui. Detalhe importante, eu cometi esse erro aqui de propósito, para vocês perceberem o seguinte. Isso é muito comum de acontecer, A gente acaba esquecendo de fechar, principalmente aqui no IEX. No IEX isso é um erro comum, certo? Você esquece de fechar aspas, como eu esqueci, E aí eu fui completando aqui as informações. Mas aí o que acontece? O IEX ele espera que a primeira aspas duplas ela esteja fechada. Aí foi o que eu fiz, eu fechei. E depois que eu fechei, isso aqui tudo se tornou uma string e não mais dois elementos, E aí eu fechei aqui a tupla e você percebe que eu tenho então uma tupla com 4 elementos e não com 5 que eu ia criar aqui. Então esse cadeia, que era para ser um elemento de cadeia aqui, ele se tornou elemento da string. Vamos manter assim, mas é importante que você tenha essa atenção na hora de criar qualquer elemento. Então eu criei uma tupla, essa tupla tem esses elementos. E eu quero então resgatar o primeiro elemento aqui dessa tupla. Eu uso a função nativa element tupla. E eu pego o primeiro elemento. Percebo que essa função eu consigo resgatar os elementos na posição 0, que é a primeira posição aqui. Então lembra que em programação, sempre o primeiro elemento vai ser o índice 0. Então aqui é o índice do elemento, o 0, o elemento 1, o elemento 2, elemento 3. Então se eu quero o elemento 3, eu vou ter então aquela minha string feia lá. Então essa é uma função que resgata os elementos em determinada posição. E reforçando, isso aqui é uma tupla
E essa tupla é salva dessa maneira na memória. Ela é gravada, ela é armazenada na memória de maneira contínua. Então, por isso, prefira tuplas pequenas, não tuplas grandes, gigantescas. Se for precisar de uma tupla gigantesca, aí utiliza outra estratégia que a gente vai abordando esses processos no decorrer do estudo. Uma coisa interessante que a gente consegue ver de tuplas e listas é o combinado dessas duas coisas. Então, se a gente tem, por exemplo, uma tupla que começa com átomo e tem um valor aqui, valor. Quando eu coloco essa tupla desse jeito dentro de uma lista, ou seja, uma lista que eu tenho uma tupla, uma lista que eu tenho uma tupla que tem uma chave e um valor, então ele vai transformar ou vai se transformar visualmente, certo? Mesmo que internamente ele seja escrito dessa forma, visualmente ele vai aparecer dessa forma. Isso acontece porque isso é o que a gente chama de lista de palavras-chave. Então, se eu tenho essa estrutura, né, que tem uma tupla, que tem um átomo que é uma chave e um valor que pode ser qualquer coisa, então eu tenho essa mesma identificação aqui, que isso aqui é uma lista de palavras-chave, certo? Então eu posso criar também dessa forma, a novo valor. Então, internamente, isso aqui equivale a isso aqui, certo? Então, isso aqui é uma lista de palavras-chave. Né? Essas informações elas são importantes porque tupla, eu tenho funções que atuam em tuplas, como o elemento, né? Element. Eu tenho funções que atuam diretamente em palavras-chave, lista de palavras-chave. Eu posso ter, então, aqui uma lista de palavras-chave, valor de A, B de B. E posso ter quantos elementos eu quiser aqui dentro. Um detalhe interessante sobre a lista de palavras-chave é que eu tenho as chaves, eu crio chave 1, por exemplo, valor 1. Então, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2, chave 4, valor 4 e chave 3, valor 3. Então, se eu crio um keyword list, né, uma lista de palavras-chave, essas chaves, né, elas vão ser ordenadas na mesma ordem que eu criei, ou seja, a ordem não muda, né? Então, chave 1, valor 1, chave 2, valor 2, chave 4, valor 4, chave 3, valor 3, e aqui embaixo também a mesma ordem que eu tinha criado. Então, essas chaves elas são ordenadas, do jeito que a gente criou, elas vão se manter. E outra coisa, e eu não fiz esse exemplo, eu vou fazer agora A1, A2, B1, C1. Faltou detalhe importante, um detalhe que o Elixir ele não suporta esse tipo de coisa. Eu tenho que dar um espaço entre os dois pontos e o valor. Então atenção, quando acontecer isso é porque os valores aqui estavam juntos. Então se eu tenho valores assim, valores duplicados, chaves duplicadas, ele suporta tranquilamente. Então você vai ter ali também valores, chaves de valores com valores duplicados, né? Por exemplo, A tem o valor 1 e outro elemento A tem o valor 2. Então a ordem aqui faz toda a diferença, porque no momento anterior eu tinha A com valor 1 e depois eu tenho A com valor 2. Então entendam que lista de palavras-chave eu tenho valores duplicados, né? Eu tenho átomos duplicados, chaves duplicadas e eu tenho uma ordem que importa. E a gente vai ver essa utilização de lista de palavras-chave muito grande em funções e alguns parâmetros, passada de parâmetros, né? Por conta dessa característica das palavras-chave. Então nesse vídeo a gente estudou um pouco sobre tuplas, espero que tenha sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva, né, para receber as notificações de novos vídeos. Estamos sempre publicando vídeos, a ideia é abordar esse tema básico
tanto o básico quanto o avançado de Elixir, e aí trazer também alguns conhecimentos práticos aqui do que a gente foi enfrentando ao longo desse tempo, né? Obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.